Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Uma alegria mais uma vez podermos estar aqui nesse estudo dos ensinamentos do Mestre Jesus, essa mensagem que é consoladora, porque é a mensagem do Cristo, uma mensagem de renovação, de consolo, nos impulsionando para frente, fazendo também com que nós nos percebamos diante de uma vida protegida pela providência divina. O que é a nossa vitória sobre nós próprios, primeiramente, para que a gente consiga avançar na nossa evolução espiritual, espíritos imortais que somos. Toda quinta-feira, então, nós estamos aqui reunidos nesses estudos. Esses estudos têm, de certo modo, nos auxiliado ao longo desse período todo que nós ficamos aí de afastamento, e tem sido para a gente, na verdade, um fortalecimento das nossas energias psíquicas, emocionais e espirituais. A oração que nos une, na mensagem que nos unifica, a mensagem de amor que Jesus trouxe para nós, mudando o cenário da nossa vida, da nossa perspectiva de vida, da nossa busca, faz com que a gente então cada vez mais se perceba num processo crescente de construção de nós mesmos, de uma identidade melhor, fortalecidos na fé e na esperança. Hoje nós temos a lição de número 35 do livro Espírito e Vida, obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Joana hoje vai falar conosco uma mensagem assim, muito bonita, mas tão doce. A mensagem dela nessa lição, porque ela intitulou essa lição de Orar Sem Cessar. Ora, vamos pensar nesse título. Será que Joana, com o título desse, estava dizendo que nós temos que ficar orando o dia todo? A prece como nós conhecemos, como nós a definimos, a entendemos, nesse intercâmbio verbal, mental com Deus? A gente logo pensa, né? Poxa, mas se a gente ficar o dia inteiro orando, como que a gente vai fazer as nossas coisas do dia a dia? Como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai nos relacionarmos com as pessoas? Como que nós vamos desenvolver nossas habilidades? Como que nós vamos descansar, cuidar da nossa higiene pessoal, do nosso aprendizado, se ficarmos orando o dia inteiro? Então eu preciso entender essa mensagem de Joana. O que ela coloca pra gente no orar sem cessar, né? Seria nas 24 horas do dia? Como seria isso? Vamos então à lição de hoje? Olha que lindo, ela começa com o capítulo 27 do Evangelho, item 11. Ela tira lá o extrato que ela sempre traz para nós, para que a gente possa refletir. Então tá assim: pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Olha nesse item o valor da oração destacado aqui para nós. Porque, meus irmãos, quando o texto diz que a gente, pela prece, obtém o concurso dos bons espíritos, então nós estamos entendendo aqui que, ao realizarmos a oração,
nós trazemos para perto de nós os colaboradores da seara de Jesus. Aqueles espíritos que vêm junto de nós, ouvindo a nossa súplica, ouvindo os nossos lamentos, o que seja, e eles vêm de prontidão para nos ajudar. É um gesto de amor do Pai para nós, não é? E só por isso, meus irmãos, já seria capaz de entendermos o valor da prece. Mas o parágrafo destacado por Joana ainda vai além, porque vai dizer para nós como isso é feito. Olha que interessante. Diz ainda aqui assim, olha. Eles vão sustentar em suas boas resoluções. Sustentar. Estar junto. Amparar. Manter firme. Olha o quanto isso suscita em nós. E ainda continua. Sustentar nas boas resoluções e inspirar-lhe as ideias sãs. Porque a gente precisa disso. É como se a gente pensasse assim, eu tô aqui, tô vivendo lá meu drama, minha dificuldade, vou fazer minha oração, pedindo a assistência dos amigos espirituais. Essa assistência vem até nós, nos sustentando nas boas resoluções, porque fazer o bem demanda coragem, demanda força, demanda determinação. Então, eles estão ao nosso lado, nos sustentando nisso. Mas, além disso, nos inspiram nas ideias sãs. Nos inspiram a encontrar as soluções que a gente precisa, a fazer isso que é uma resolução nossa, a fazer isso de modo correto, a fazer isso de modo direito. Olha a grandiosidade dessa assistência pela prece. Aí continua que o indivíduo, nós que oramos, adquirimos desse modo, com essa assistência que sustenta e inspira, nós conseguimos força moral, sem desânimo, sem abatimento, sem titubear, sem se enganar. A gente encontra essa força moral sustentada em Jesus, nos seus ensinamentos, né? Para vencer as dificuldades e volver ao caminho reto. Se deste se afastou. Olha que coisa mais linda. É colocar a gente nos trilhos novamente. Então a oração, ela é realmente, meus irmãos, algo essencial na nossa vida. A gente jamais deveria abrir mão da oração. E olha que a gente às vezes passa um dia, passa outro, e a gente às vezes nem ora. Vai orar quando as coisas estão complicadas, né? E Joana intitula Orar sem cessar. Então está dizendo para nós aqui, mas pensa bem, né? A oração com todo esse potencial de transformação, de transformação íntima, né? Das nossas intencionalidades, da sustentação do nosso querer viver correto. Isso tudo precisa, de certo modo, ser visto por nós, né? Com uma forma, um recurso que Deus nos dá para trilharmos o nosso dia a dia. Então isso é belíssimo, tá lá no Evangelho. Quem quiser ler depois com mais atenção, todo o capítulo é interessante. E aí ela fala que Paulo, o apóstolo, com muita propriedade, na primeira epístola aos Tessalonicenses, disse: orai sem cessar.
É o que está lá no título. Aí ela fala, aí ela vem começando a fazer a gente a pensar um pouco sobre isso. Ela diz assim: orar, entretanto, não é apenas falar a Deus em longos recitativos ou guardar a alma em atitude estática, numa contemplação inoperante e improcedente. De certo modo, ela vem nesse parágrafo aqui destacar para a gente algo que a gente, dentro da doutrina espírita, pensa bastante, comenta bastante, né? Que a oração verdadeira não é aquela que se marca pelo número de palavras, pelos discursos elaborados, né? Que é algo que tem que partir do sentimento, do coração, marcada pelo sentimento de simplicidade, de humildade, de resiliência, não é? Que essas coisas são importantes. Então ela não abre mão disso aqui, de destacar isso aqui para nós, porque ela foi se reportar lá na fala de Paulo, o apóstolo. Aí ela continua: com Jesus aprendemos a orar e que orar é trabalho, é serviço, convertendo dificuldades em bênçãos e acendendo lâmpadas da esperança nas sombras por onde seguem as almas. Jesus, nesse quesito da oração, Jesus teve um papel importante na vida de todos nós. Num dado momento em que nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, intitulada Pai Nosso, uma oração que contempla ali toda a trajetória de crescimento do indivíduo, porque a oração Pai Nosso, ela coloca a gente na relação com Deus, primeiramente, né? Porque Jesus endereça a Deus todas as solicitações ou pedidos, reconhecendo com humildade que tudo na vida a gente deve a Deus. Então, a oração ela traz essa característica marcada pela presença de Jesus, que tinha a todo instante a tarefa sublime, ao mesmo tempo grandiosa e profunda, de nos colocar diante de Deus, Pai e Criador. Então, essas duas características com que Deus é mencionado por Jesus a todo instante, ela é forte para nós. Porque ao mesmo tempo que a gente entende Ele como autor de tudo, Ele é Pai. E sendo Pai, é amoroso. Olha como que isso é forte. Essa oração também destaca a relação da gente conosco mesmo, porque nos coloca diante das nossas dificuldades, pedindo o nosso amparo, pedindo a nossa ajuda, o pão de cada dia, que sejamos amparados, livrando-nos do mal, mas também nos coloca na relação com o próximo, quando diz que a gente deve ser perdoado à medida que a gente perdoa. Nos colocando numa relação de que o caminho para a nossa libertação, o caminho para a nossa vitória espiritual está no amor que a gente expande, que a gente dá ao nosso próximo. Então, o próximo, ele é essa ponte nossa de trabalho no bem, de exercício da caridade, da fraternidade, no sentimento de indulgência. Então, essas coisas são fortalecedoras para a gente. Então, o Pai Nosso é uma oração que traz para a gente uma súplica a Deus, Pai Criador, mas ao mesmo tempo nos ensina que a vida ela tem e ela precisa
ter a prática do amor por nós próprios e pelo próximo. Olha que coisa mais linda isso, né? Então Jesus traz pra gente a oração, mas a vida do mestre foram atos de oração. Em todos os gestos, em todas as coisas, Jesus não precisava falar da caridade, Jesus fazia a caridade. Jesus não pedia força para fazer o amor, Jesus era o amor em manifestação. Então, pensar nessa estrutura faz começar a gente entender um pouquinho disso que Joana está falando de orar sem cessar. Vamos continuar aqui. Com ele, com Jesus, sabemos ser a oração, mensagem que flui da alma em direção ao Criador e reflui do Criador para a alma como bênção socorrista. Porque é esse intercâmbio, esse nosso colóquio com Jesus, né? Compreendemos, assim, que o orar sem cessar é meditar sempre, aplicando o tempo mental em utilidade psíquica, laborando pela edificação íntima ou alongando os braços no serviço de santificação do dever. Então, nesse parágrafo, Joana está colocando para nós esses aspectos da oração, dessa nossa interlocução com Deus, pelo pensamento, pela vigilância dos nossos pensamentos, pelo cuidado das nossas buscas nesse sentido, daquilo que a gente gasta dos nossos neurônios para pensar e para meditar. Então ela traz aqui primeiro esse cenário de que a gente necessita, precisa vigiar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, no que concerne a essa interferência na nossa vida, na vida das outras pessoas, nesse psiquismo, nessa energia que nos envolve, é um ato de oração. Então precisa ser revisto, né? Ao mesmo tempo, o trabalho incessante no bem. Então vamos continuar. Inquietado pelo tumulto das atividades a que se liga, o homem, muitas vezes, não se prepara para a oração constantemente. Verdade, não é? Na correria, a gente levanta já abruptamente, a gente dorme exaustos, não é? Então, você acaba passando aí os dias sem orar, que é aquilo que a gente estava falando logo no início. Reservando no canhenho dos deveres humanos tempos pequenos e determinados para o diálogo com Deus, que é o hálito e a causa da vida. Hálito é um negócio de muita intimidade, né? De muita proximidade. Para você perceber o hálito de alguém, você tem que estar muito próximo desse alguém. E quando fala desse hálito nesse sentido, está colocando mesmo dessas estruturas de construção, de permuta, de envolvimento
de Deus nesse processo nosso de intimidade psíquica, emocional, né? É natural que sua débil voz se perca no tumulto interno, sem atingir os ouvidos celestes. Porque ainda tem um outro aspecto. Quando a gente pensa que vai orar, a gente às vezes dorme no meio da oração ou fala tão mecanicamente que a gente não se dá conta. Joana tem trazido para nós nessa mensagem de forma muito cuidadosa para a gente pensar nisso. Ela tá permutando entre um processo íntimo de ligação da gente com os nossos desejos, com a seletividade desses desejos, a necessidade que nós temos de melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas intenções, dos nossos interesses, e do quão a espiritualidade superior, mensageiras do bem e do amor, nos acolhe nas boas resoluções. A gente tem que pensar nisso, né? Ela coloca aqui que muitas dessas mensagens, elas, quando transmitidas de forma irregular, elas não chegam aos ouvidos dos benfeitores espirituais, porque voltamos lá no início, né? A oração, esse pensamento nosso voltado a Deus, no pedido, sentido, tem que nascer do íntimo. Palavras soltas, mecânicas, não fazem sentido, se perdem. É que nem o cérebro da gente. O cérebro, ele tem uma função diária de ir absorvendo as informações que a gente vai recebendo ao longo do dia. Então a gente conversa com uma pessoa aqui, a gente lê uma coisa ali, a gente estuda determinado assunto, né? E o cérebro, ele vai captando isso. Imagens, sons, né? Diálogos, entendimentos, toda essa percepção que os sentidos nos dá, o cérebro vai captando isso. Quando chega o período do sono, que a gente vai descansar, o cérebro não para. E é a hora, então, dele fazer a triagem de toda aquela mensagem que a gente recebeu ao longo do dia. Então, o cérebro, ele começa a selecionar. E ele faz o seguinte entendimento: isso aqui, esse assunto aqui, esse tema aqui, a Kátia se debruçou muito nisso aqui hoje, se dedicou demais nisso aqui. Então, isso aqui é uma coisa importante para ela. Aí, o que o cérebro faz? Ele faz o caminho dessa mensagem que fica aparentemente, inicialmente, num campo que a gente chama de memória imediata, e depois ele é levado para outra área do cérebro, aonde essa mensagem vai fazer parte, então, de um grupo de mensagens relevantes, fazendo parte, então, de um arquivo mais definitivo, mais organizado da nossa vida. Por isso que a gente fala sempre, tanto a nível de educação, de formação, que a experiência é algo que fica mais marcado, gravado na nossa memória, porque nada supera aquilo que a gente vive. Trazendo isso para a vida espiritual, olha a quantidade de coisas que nós vivemos em outras vidas e que fazem parte desse arquivo psíquico, emocional, gravado no nosso psiquismo. E o cérebro, por sua vez, vai aos poucos, né, retomando esse arquivo que está lá. Mas voltando então, o cérebro, ele faz esse processo. E há coisas que o cérebro vai falar assim, e durante o dia, a Kátia ouviu isso aqui passou pela cabeça dela, mas ela nem deu atenção. O que o cérebro faz? Ele descarta. Então, ele, na noite, o sono, durante o sono, esse é o trabalho do cérebro, de selecionar aquilo que é importante, vamos para o arquivo de memória definitiva dela, e aquilo que não é, que aquilo foi
esporádicos, sem importância, descarta. O cérebro tem essa função belíssima. E nessas sinapses, como o cérebro funciona, nessa comunicação entre os neurônios, ele faz esse processo seletivo de uma forma muito organizada. E a noite de sono precisa ser, então, uma noite tranquila, porque senão a gente compromete esse trabalho cerebral. Então, dormir de televisão ligada não é legal, dormir de luz acesa não é bom, porque o cérebro ele continua recebendo essas informações e ele não para fazer o serviço de triagem dele. Do mesmo jeito que o cérebro descarta aquilo que não tem importância, uma prece feita com palavras soltas ao vento também não chega no setor divino aonde nós receberemos o amparo que a gente precisa. Então aquilo se perde no meio das coisas, da mesma forma. Então aquilo que é fortalecido na fé, no sentimento que nasce do nosso íntimo, esse sim é reconhecido e tem valor, os demais se perdem. Então o Joana está colocando isso aqui, para nós aqui. Então uma mensagem mal transmitida, numa frequência ruim, ela não chega às áreas de socorro do plano espiritual. Evidentemente, elas não são recebidas, ficam sem respostas. Palavras dela. Não são recebidas, ficam sem respostas. Né? Como o cérebro, aquela mensagem teve importante, joga aquilo fora. Olha como que isso é. Orar sem cessar para que os recados continuados atinjam as instâncias do mundo superior é necessário. É necessário. Mas essa oração sem cessar está onde? Então vamos ver aqui os exemplos que ela dá pra gente. Ela diz assim: o homem honrando-se no trabalho do campo, ele ora. O oleiro modesto na confecção nobre do vaso também ora. O operário eficiente na materialização do compromisso ora. O sacerdote em visita à dor está em oração. O instrumentalista no exercício digno ora. O mestre ministrando as páginas da vida na formosa ciência do ensino ora. O profissional acadêmico trabalhando fiel ao juramento ora. O estático ou reverente, o solitário ou enclausurado, longe da ação superior, anula todo o mal, mesmo em atitude de prece, estão distantes da oração. Então, Joana está colocando aqui para nós, meus irmãos, que é preciso converter a oração, as palavras ditas, as mensagens pensadas em ação. E isso é a verdadeira oração. Quando ela fala em orar sem cessar, ela está colocando para nós que nós estamos, meus irmãos, a cada atitude nossa que promova o bem, que demonstre responsabilidade, que demonstre afeto, que cumpra com suas obrigações de modo digno, de modo honrado, de modo humilde, com o sentimento de que a vida nos coloca a servir. Essas são orações vivas que chegam aos ouvidos de Deus a todo instante e que vêm a nosso socorro. Então, orar sem cessar, para nós agora, tem uma outra conotação. E aí a gente pensa, é possível orar o dia inteiro? É possível orar o dia inteiro. Sem sequer emitir uma palavra. Sem sequer emitir uma palavra. Mas trabalho no bem é oração. Exercício digno das tarefas do dia é oração. Da pessoa que cuida do lar, daquela que zela pelos animais,
daquele que cuida das plantas, daquele que dá um copo de água para alguém, daquele que cede alguma coisa de si para o outro. Isso são manifestações de prece vivas. Então, orar sem cessar é possível. Ela continua assim. Orar é mais do que abrir a boca e pedir. É comungar com Deus, banhando-se de paz e renovação íntima. Orar é como arar, agir, atuar com Jesus Cristo e os espíritos superiores em favor do mundo todo. A maior oração da vida transcendental do Cristo foi o verbo amar, conjugado da manjedoura ao Gólgota, culminando no ouvido de todo o mal com a mensagem do bem com que ele partiu da terra. E ainda agora, quando fatores variados conspiram na vida moderna, contra a serenidade, contra a paz, contra a edificação cristã entre os homens, recorda a necessidade de orar. Orar sem cessar, para que o vendaval das paixões não te possa carregar na sua fúria. Olha que linda, belíssima essa lição. Que a gente possa amanhecer no dia de amanhã, procurando orar sem cessar, na prática do bem, aonde quer que a gente esteja, com todo o sentimento nosso de entrega. Fica pra gente a nossa pergunta, já que agora que entendemos o que é orar sem cessar, estamos orando sem cessar? Essa é a pergunta que fica para nós. As nossas ações têm sido um gesto de oração. O que temos feito, o que temos pensado ao longo de um dia. Se for difícil pensar num dia, vamos pensar fragmentados. Passando amanhã, vamos pensar, nessa manhã eu orei, do período do almoço até o finalzinho da tarde, nesse período da tarde eu orei, e à noite eu orei. Vamos pensar nisso, vamos buscar isso, isso vai nos ajudar a estar mais atentos, refletindo sobre as nossas ações. O Mestre espera o nosso concurso, em favor de nós próprios e em favor dos outros. Meus queridos irmãos, muita paz no coração de vocês, muita luz, muita alegria. Que Deus abençoe. A alegria também é uma oração. Então, que vocês tenham muita alegria, muitas satisfações ao longo da semana, que seu coração seja preenchido de mensagens consoladoras de paz e que a gente possa também, ao longo, distribuir isso com as outras pessoas. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem. E vamos guardar hoje essa mensagem de Joana. Orar sem cessar. Muita paz.